Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos do uso da notação assintótica para vermos o comportamento de funções, certo? E, obviamente, isso aí se aplica depois ao comportamento de algoritmos, porque afinal a gente modela o comportamento dos nossos algoritmos por meio de funções. Por exemplo, eu tenho aqui essa função f de n, que é igual a n² mais 10n mais 100. Essa função ela é da ordem de n². Lembrando que sempre eu estou preocupado com a função dominante, né? A notação O, ela vê quem domina. Então, de cara a gente elimina as constantes, né? Eu também falava que a gente não via constante. Ignora as constantes. Tanto esse 10 quanto esse 100 estão eliminados. Ora, estou eliminando essas duas constantes aqui. Mas, por que eu eliminei o n, né? Porque a função n² ela cresce muito mais rápido do que a função n. Então, se você fizer o gráfico dessas duas, você vai ver que a n² ela cresce mais. Então, para n suficientemente grande, o valor de n² ele acaba dominando toda essa equação aqui. O que domina, o que vai decidir o comportamento dessa função é o n². E é fácil ver isso. Pega, por exemplo, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000. 10 vezes 100 é 1.000. 10.000 já está dominando o valor de 1.000. Então, quem domina essa função aqui é o nosso n², tá? Que também é igual ao nosso ON³. Por quê? Porque n, o O, né, a notação O, é uma notação que vê a dominância, vê quem está superestimando. Certo? Ele pode ser usado para superestimar, não quer dizer que sempre vai ser usado assim. Mas eu estou dizendo o quê? Que o maior valor dessa função, para um determinado n grande, é menor que algum valor contido aqui. Tá? Então eu usei esse O para superestimar, certo? É como se eu não tivesse certeza absoluta do comportamento dessa função aqui. Então eu sei que ela pode ser que tenha algum caso que o valor dela é igual a n³. Né? Então eu usaria esse O de n³ para estimar, supondo, né, que eu não conheça a função. Então eu tenho um algoritmo lá que eu não tenho muita certeza. Eu estou dizendo que ele é O de n³. Eu jamais poderia usar o θ aqui, né? θ de n³. Aí estaria errado, porque o θ implica que eu conheço a função, tá? Que eu sei o comportamento daquele algoritmo. θ de n² aplicaria aqui? Sim. Tá? Eu posso dizer que essa função é tanto O de n² quanto θ de n². Ela é O de n³, porque n³ está acima, mas ela não é θ, ok? De n³. Cuidado com essa notação. N mais log de n. Também dá para dizer, chutando o balde total aqui, que essa função é O de 2 elevado a n. É um absurdo. Não é um completo absurdo. 2 elevado a n é um valor muito grande. Tá? Basta pegar o 10 que você já vai ver a explosão que dá isso aqui. 2 elevado a 10 é 1024. Então já é muita coisa. Tá? Mas é uma forma. Lembrando que o O ele pode ser usado para superestimar. Não poderia de novo ser θ de 2 elevado a n. Qual seria um θ bom para essa função aqui? N, certo? Log de n ele cresce muito mais devagar do que n. n10, log de 10, 1, certo? n100, log de 100, 2, pensando no log na base 10, tá? Então, o log de n cresce muito devagar. O n domina o log de n e domina assim com pouquíssimos valores, certo? Aqui, n log de n mais n raiz de n. Estou dominando pelo n². Tá? É n²? Não, é menor. Na prática é menor, certo? Mas, por ser o O uma função de dominância, eu posso dizer que o O, então, o n², a função n², domina essa função fn aqui, certo? 2 elevado a n sobre 6 mais n7. E aqui eu estou dizendo O de 1,5 elevado a n, certo? Por quê? Porque é um exponencial
tá? É um exponencial. Se eu fizer uma comparação desse exponencial com esse aqui, eu vou ver que esse exponencial aqui cresce mais rápido do que esse aqui. E por que eu ignorei? Porque eu falei só do exponencial? Porque o exponencial por si só já cresce mais rápido que um polinômio, certo? Então é uma forma de usar, né, uma forma de já dá para ignorar o polinômio porque eu sei que eu tenho um exponencial aqui, tá? Vou repetir só mais uma vez. Cuidado, não é porque o O pode ser usado para superestimar que ele vai ser sempre usado para superestimar. Volta para o primeiro exemplo aqui. N quadrado, N quadrado. Tá? O O de N quadrado era um limitante superior bem mais restrito e bem mais fiel, vamos dizer assim, bem mais correto do que N cubo. Mas, como eu disse que a função O, né, a notação O, aliás, ela pode ser usada para superestimar, eu estou superestimando, certo? Mas não quer dizer que eu sempre vou fazer isso. Cuidado, ok? Quer dizer que eu conheço o limitante superior daquela função, tá? Aqui um exemplo menos numérico, né, vamos dizer assim. Eu tenho uma função f que ela é θ de g, ou seja, eu conheço o comportamento da f. Ela é limitada por cima e por baixo por uma função g mais uma constante, né? Ou seja, eu também posso dizer que ela é limitada superiormente por O de g de n. Afinal, se o θ me vê os limitantes superior e inferior, o superior eu conheço, está aqui, certo? É superior e inferior por quê? Porque tem uma constante, tá? Tem uma constante multiplicando g aqui, uma constante multiplicando aqui. E a minha função f está aqui no meio, certo? Eu tenho que o f é θ de g. E, né, operador E lógico, g é O de h. Então eu tenho uma função f cujo comportamento eu conheço, e eu tenho uma função g cujo comportamento é limitado superiormente por essa função h. Ora, se o meu f é limitado superiormente por g, porque afinal eu sei que o g está acima e abaixo dela, então eu conheço o limite superior do meu f. E eu sei quem domina o meu g. Então a dominância se aplica ao f também, tá? O f ele é dominado também pela h. É como se eu tivesse o meu f aqui, minha g aqui em cima, minha h aqui em cima, certo? Então esse h dominou tanto a g quanto a f, certo? Analogamente, meu f é dominado pela g e eu conheço o comportamento da g. Eu sei quem está acima e quem está abaixo da g. Então meu f é dominado também pela h, certo? Risquei errado aqui. Ele é dominado também pela função h, certo? Analogamente, tá? Por quê? De novo, porque um θ me indica que eu conheço o limitante superior também, não só o superior como o inferior. Então o superior é conhecido. Não vou me ater aos detalhes desse gráfico, né? Tá lá no material, depois vocês dão uma olhadinha nele, certo? Aqui a diferença é que eu estou usando log de 2, mas na verdade podia ser log de 10 numa boa, a diferença é mínima nos gráficos, tá? Mas aqui a gente vê mais ou menos as nossas dominâncias. A pior função possível para nós é o fatorial. Fatorial, ele domina todas as demais que a gente conhece, tá? Todas as demais que a gente vai usar, né? Quer dizer, não quer dizer que a maior função que exista hoje é fatorial. Existem coisas bem piores do que isso em termos de comportamento. Mas o nosso fatorial domina o nosso exponencial, que domina o n quadrado, e também domina o n cubo, n quarta, tá? Os polinômios estão aqui nesse intervalozinho aqui, certo? Que domina o n log de n. N log de n a gente vai usar bastante, porque vários algoritmos de ordenação têm um comportamento n log de n. A gente já vai falar dele com mais cuidado depois. A nossa função linear, e ela depois domina a raiz de n, que domina o log de n, pura e simplesmente, que domina a nossa constante. Tá? A nossa função constante é 1. E olha esse comecinho aqui, né, do gráfico, essa parte de baixo aqui do gráfico. Aqui até uma certa confusão. Ó. Em algum momento, essa função pretinha, que é o fatorial, ele está abaixo do exponencial. Ele está até abaixo do quadrado. Né?
Aí que entra de novo aquela questão, a partir de um determinado n, um n0, um n grande, para n suficientemente grande, os comportamentos são bem visíveis. Quando o n é pequeno, às vezes não dá para ter noção muito bem sobre quem domina quem, certo? Por isso que a análise assintótica, ela se baseia, a análise de algoritmos, né, ela se baseia sempre em entradas de tamanho grande. Eu quero conhecer os limites dos meus algoritmos. O que vem a ser um n grande depende também do seu algoritmo. Para certos algoritmos, um n com valor baixo, né, um 10, um 5, já é suficientemente grande para a gente fazer uma análise. Podemos dizer, pensando naquele gráfico, que n² menos 10n mais 100 é O de log de n? N log de n? Não. Isso aqui cresce muito mais devagar do que isso. Por quê? Aqui é n vezes n. Né? n² é n vezes n. Aqui é um log de n. O log cresce mais devagar do que o n. Então, é diferente de n vezes n. Isso aqui é n vezes log, é menor. Então, isso aqui é falso. Tá? f de n é igual a 2 elevado a n. O de 2 elevado a n. Então, minha função é exponencial. Se ela é exponencial, ela está acima dos polinômios, acima da função quadrática. Então, essa dominância aqui também é falsa. E essa de baixo aqui? Ora, eu sei o comportamento do f. O f é θ de 2n. É uma função conhecida. Eu conheço, eu estudei o algoritmo f, né, e cheguei à conclusão que o comportamento dele é 2 elevado a n. Eu posso dizer que ele é dominado pelo 2, n² que multiplica 2 elevado a n? Sim. Se isso aqui cresce na razão 2 elevado a n, quando eu multiplico 2 elevado a n por alguma coisa, isso aqui cresce mais rápido. Então, essa segunda parte aqui, essa segunda função domina essa primeira. Isso aqui é verdadeiro. Aqui embaixo é um exemplo que eu pus também só por ser mais complicado mesmo, só para a gente discutir ele rapidinho. Conheço o comportamento da minha função. n², 2 elevado a n. Né? Eu posso afirmar que ela é dominada por isso aqui? Eu teria, na prática, que fazer um estudo mais cuidadoso, ver como é que se comporta essa função n mais 2 log de n e tal. Mas pensa bem, eu tenho uma soma. Se eu tenho uma soma, quer dizer que eu tenho, na verdade, uma multiplicação aqui embaixo. Então é 2 elevado a n vezes 2 elevado a essa outra potência aqui. Tá? Então é como se fosse 2n vezes 2 elevado a esse negócio aqui. Ora, eu tinha aqui uma exponencial, agora eu tenho duas. Tá? Então, se eu tenho uma exponencial multiplicada por outra... Ah, mas Paulo, quanto que vale esse log de 2n? Cara, são duas exponenciais, uma multiplicada pela outra. Isso aqui domina aquilo ali. Não para todo n, mas para algum n vai existir essa relação de dominância. Certo? Se eu tenho que a minha função ela é dominada por 2 elevado a n, eu posso afirmar isso aqui? Tá? Eu pulei um pouco rápido, desculpa. Bati sem querer no teclado. Mas pode deixar, vamos deixar. Se eu tenho a 2 elevado a n, eu sei que ela é dominada pelo 2 elevado a n. Eu posso afirmar que ela é θ de n²? Não. Ah, mas por quê? Porque o n² não está abaixo, então se eu estou dominando, quer dizer que ele está abaixo disso, não está? Sim e não. O fato de eu ter o limitante superior não quer dizer que eu conheça com exatidão qual é aquela função. Poderia ser n³, poderia ser n², poderia ser o próprio 2 elevado a n. Tá? Então, eu saber o limitante superior, eu conhecer o limitante superior, não é garantia de que eu conheço a minha função. Tá? O meu θ me diz que eu conheço a função. Certo? O contrário é válido. Se eu tenho f de n igual a θ de n², ela é dominada, sim, pelo 2 elevado a n. Tá? Mas não é garantia nenhuma se eu conheço só o limite superior, não quer dizer que eu conheço qual que é aquela função. Certo? É aquela coisa. Se eu tenho uma função
Se eu tenho um algoritmo que é 2 elevado a n, é o melhor algoritmo que eu tenho para aquele problema, o que é péssimo, vamos dizer, vamos ser francos, é péssimo eu ter um algoritmo exponencial para resolver um problema. Mas vamos supor que eu tenho esse algoritmo exponencial. Se alguém chega para mim e fala, ó, eu tenho agora um algoritmo quadrático, beleza. Quer dizer que ele conhece o algoritmo dele, então agora ele tem um algoritmo melhor. Quer dizer que o meu domina o dele, o meu tem um comportamento pior do que o dele. Mas se eu só tenho o meu algoritmo exponencial, eu não tenho como simplesmente dizer que o outro é melhor. Tá? Eu teria que analisar o outro também, certo? Raiz de n, ela é O de log de n? Se a gente olhar aquele gráfico, a gente vai ver que não. Tá? Raiz de n, o raiz de n está acima. Tá? Eu posso dizer que log de n é O de raiz de n. O contrário é válido. Tá? Porque o log está abaixo da raiz para, de novo, para algum valor de n grande. Se eu tenho n quadrado mais 1,5 elevado a n, eu posso dizer que ele é dominado por O de n sobre 2? Não, isso aqui é raiz de 2. Tá? Raiz de 2 elevado a n. Raiz cresce mais devagar do que polinômio, certo? Tá? Comportamento de função. Okay? Na verdade, isso aqui está mais próximo, o 2 elevado a n está mais próximo do 1,5 elevado a n do que do n quadrado, certo? Então é um crescimento que eu não posso garantir, certo? Não posso confirmar esse crescimento aqui, tá? Ok?